Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Bem, o objetivo nosso vai ser passar para vocês alguns detalhes técnicos de como fazemos o dimensionamento genericamente de uma seção de concreto armado em flexão. Então, nós vamos usar alguns formulários, demonstrar para vocês como que chegamos nesses formulários, alguns dispositivos da NBR 6118 de 2014, mencionarmos alguns assuntos como módulo de elasticidade do aço, deformações específicas do concreto e do aço, alguma coisa relativa aos domínios e os estados limites, de ruptura. Então são assuntos bem interessantes vocês que desejam mexer com projetos em termos de cálculo estrutural em concreto armado. Vão ser 3 vídeos, eu acho que eu vou ter que separar isso em 3 vídeos, espero que gostem, mãos à obra. Olá pessoal, bem, conforme eu mencionei no início do vídeo, nós vamos procurar mostrar para vocês como que se faz para calcular uma peça de concreto armado à flexão, lembrando que isso pode ser aplicado às vigas de concreto armado, às lajes, aos pilares de concreto armado, mas por facilidade de compreensão eu vou focar falando mais sobre uma viga de concreto armado. Então eu procurei representar aqui à minha esquerda essa peça de concreto armado, você estaria vendo ela em vista, uma vista frontal, onde nessa peça estaria sendo aplicado um momento de cálculo, um momento atuante que eu chamei aqui de MK. Se nós pegarmos uma seção transversal dessa peça de concreto, e aqui eu vou me referenciar como se fosse uma viga, nós teríamos aqui esta seção transversal, onde a menor dimensão da viga, a base eu chamo de BW, a altura eu chamo de H, e aqui nós temos que entender o conceito desta altura útil chamada D. Então, obviamente, numa viga, nós temos, ou numa peça de concreto armado à flexão, nós vamos dispor uma quantidade de armadura numa região tracionada, lembrando que a resistência à tração do concreto é 1/10 da resistência de tração do aço. E para efeito de cálculo das peças de concreto armado, esta resistência à tração nós desprezamos. Então nós vamos ter que dispor as armaduras, os aços, na área tracionada da seção transversal dessa peça. Pois bem, a distância do centro de gravidade da armadura até a parte superior, que eu vou colocar como referência a parte superior da viga, nós vamos chamar de D. E eu tenho aqui o C', que seria a distância do centro de gravidade das armaduras até a face inferior da minha peça. Então, eu posso afirmar para vocês que a altura útil ela pode ser calculada como sendo a altura total de concreto da peça menos o meu C'. Bem, na prática, meus amigos, nós convencionamos para efeito de cálculo de armações, num pré-dimensionamento, nós podemos fazer esta altura útil D igual a 90% de H. Então, sempre para um efeito aproximado do início do dimensionamento, nós vamos ter para o cálculo de D, altura útil, 0,9 de H. Essas armaduras, nós vamos chamar aqui a quantidade de aço, a área da seção transversal de todas as armaduras de AS. E este aço ele vai ficar submetido a uma tensão de tração que nós chamamos de FYD. Bem, esse FYD nada mais é do que o nosso FYK dividido por 1,15. Lembrando aqui, neste ponto,
que, de acordo com a norma NB1, a norma 6118 de 2014, as tensões, né, no caso a tensão de tração do aço, ela deve ser dividido por um coeficiente de segurança que é 1,15, assim como a tensão do concreto será multiplicada por 1,4, que é o meu fator de segurança. Nós vamos aqui demonstrar mais à frente que esse momento calculado, momento solicitante, também tem que ser majorado de 40%, onde nós vamos obter aqui o momento solicitante MD, que nada mais é do que o momento calculado majorado, né, multiplicado por 1,4. Então não esqueçam, a norma 6118 da BNT recomenda, né, uma majoração dos esforços, né, normal, momento, fletor, em 40%, através da multiplicação do coeficiente 1,4, e o que diz respeito às tensões de cálculo, nós vamos ter que pegar a tensão do aço e dividir por 1,15 e a tensão do concreto dividir por 1,4. O interessante também de mencionar aqui para vocês, eu procurei nessa seção transversal dessa peça de concreto representar em amarelo uma linha neutra real. O que seria essa linha neutra? A linha neutra é uma região neutra, né, uma região de transição, aonde você consegue dividir qual a parte da minha peça de concreto que estaria sendo tracionado e qual a peça de concreto estaria sendo comprimido, a parte da peça comprimida. Então existe aqui uma linha onde não existem tensões atuantes, não existem nem tensões de tração e nem tensões de compressão. Para ficar mais fácil de entender isso aqui, aí eu vou me ater numa analogia, né, chamando esta peça de concreto de uma viga de concreto armado. Pois bem, imagine uma viga de concreto armado biapoiado, onde na hora que ela sofrer a ação do carregamento, ela vai fletir, né, será atuando aí o momento fletor, e a área abaixo da linha neutra será totalmente tracionada, razão pela qual nós temos que colocar as áreas, né, a área AS, que é a área de aço, porque o concreto não vai resistir à tração para efeito de cálculo estrutural. E lembrando, obviamente, que acima da linha neutra real existe uma área efetiva de concreto que será resistido, né, será totalmente aqui comprimida. Então a linha neutra, ela representa a linha de transição entre as tensões de compressão e as tensões de tração na minha peça de concreto armado. Aonde for tração, eu coloco aço. Aonde for compressão, o concreto vai resistir perfeitamente. Então, atuando o momento MK, momento de cálculo, eu vou determinar qual é a profundidade desta linha neutra real, que eu estou chamando aqui de X. Então, X será a profundidade da linha neutra, tomando como se referência a parte superior aqui da minha viga, da minha peça de concreto armado. Então eu sei que, encontrando o valor de X, eu estarei encontrando a linha neutra, e esta área sobre a linha neutra estará sofrendo compressão e a linha abaixo da linha neutra estará sofrendo tração, razão pela qual nós temos sim que dispor, né, as nossas armaduras para resistir os esforços de tração no concreto. Lembrando mais uma vez, o concreto ele tem uma resistência de tração em torno de 1/10 da resistência de compressão, e para fins de cálculo nós não iremos considerar a resistência do concreto à tração. Então eu peguei aqui essas duas linhas, né, superiores e inferiores, para mim fazer alguns desenhos ilustrativos que eu vou procurar explicar para vocês bem detalhadamente. Primeiro, meus amigos, eu estou considerando aqui esta linha como sendo o centro de gravidade das armaduras.
onde a armação, né, vai sofrer as tensões de tração, vão sofrer deformações devido à tração e vão se alongar, vão se esticar. Na parte superior, eu estaria representando as fibras mais superiores do concreto que iriam, né, estar sendo comprimidas, sofrendo deformações específicas de encurtamento. Então eu tenho esse primeiro diagrama aqui, ó, esse primeiro diagrama que representa em linhas gerais, se você analisar aqui a peça, né, essa peça seria representada por essa linha vertical. Então essa seção transversal, né, da viga, vamos chamar de viga, olhando novamente pela lateral dela, eu estaria com ela representando aqui. Então para cá o aço estaria sendo tracionado, né, estaria sendo deformado, esticando, então um alongamento, e o concreto na fibra superior estaria sendo comprimido, estaria encurtando. Essa deformação específica eu vou chamar deformação específica do concreto, de encurtamento. E a deformação de alongamento do aço eu vou chamar de εs, que seria a deformação, né, de alongamento do aço. Pois bem, para isso aqui eu gostaria de mencionar para vocês um detalhe da norma. A norma NBR 6118, no seu item 8.2.10, ela me apresenta aqui um diagrama de tensão e deformações, que eu vou procurar explicar para vocês aqui, né? Então, nós temos aqui um par de eixos cartesianos, onde o eixo X representa a deformação específica da peça de concreto, né? Vamos chamar aqui, né, da minha viga. Então, eu estaria aqui o diagrama tensão-deformação para o concreto, né, de um modo geral. No eixo Y, que é o eixo das ordenadas, eu teria aqui as tensões atuantes, e no eixo X eu teria a minha deformação específica. Essa deformação específica, meus amigos, você imagina um corpo de prova, por exemplo, de concreto. Quando aplica-se as forças verticais, ele vai se encurtar, ele vai deformar. Vamos imaginar que ele deformou 1 centímetro. Então, para mim calcular essa deformação específica, eu posso representar 1 centímetro por metro, em 100 centímetros. Então, seria 1%. Isso é um exemplo fictício, porque eu vou mostrar para vocês que o concreto nunca vai chegar numa deformação de 1%. Ele entraria em ruptura com uma deformação bem menor, que seria essa daqui, ó. A minha deformação específica de ruptura, né? Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é 0,35%, ou seja, o concreto ele só consegue encurtar 0,35%, ou seja, 0,35 centímetros em 100 centímetros. Aí nós vamos representar isso aqui em 0,35%, né? Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: a norma estabelece alguns critérios, né, para nós usarmos esse gráfico no dimensionamento das estruturas de concreto armado. Isso aqui representa o seguinte, ó, esse gráfico na parte superior seria mais ou menos o que acontece com o corpo de prova de concreto que está sendo rompido. À medida que eu coloco as cargas axiais de compressão, a deformação ou encurtamento vai aumentando e as deformações também vão aumentando de uma forma linear até certo ponto. Depois ela entraria como um arco de parábola até atingir uma deformação caracterizada, essa deformação específica, né, caracterizada como εc2. Esse εc2 é uma deformação onde o concreto ele perde as propriedades elásticas e entraria
na propriedade plástica, ele já iniciaria aqui numa parte de fissuras, né? Ele começaria a entrar em fissura até atingir o seu limite, onde aí ele entraria em ruptura. Pois bem, essa tensão na deformação EC2, né, que é a deformação específica entre, vamos dizer assim, as tensões elásticas e as tensões plásticas, essa deformação aqui é εC2, nós vamos ver que ela tem um valor de 2/1000 para concretos de classe até C50. E o meu εCu, ela teria como valor de deformação, né, a deformação específica, de 3,5/1000 para concretos de classe até C50. Então, na verdade, essa classe aqui, lembrando, o concreto C50, são concretos, né, cuja FCK, né, a resistência à compressão, a partir de 28 dias, tem que estar aqui com 50 megapascal, que equivale a 500 kg-força por centímetro quadrado. Então, para concretos cuja FCK é de até 50 MPa, ou 500 kg-força por centímetro quadrado, a deformação específica do concreto entre a fase elástica e a fase plástica seria de 2/1000, que equivale a 0,2%, ou 2 centímetros para cada 100 centímetros, para cada metro. E a deformação específica limite, que ele vai entrar em ruptura para concretos de até 50 MPa, é 3,5/1000. Esse por 1000 você pode colocar também, representando ele aqui, que é o que eu gosto de fazer, 0,35%. Então, voltando aqui neste gráfico com essas características, ó, o concreto, ele vai nesse corpo de prova, vai acionando a carga vertical, ele vai se deformando e as tensões naquela seção transversal vão aumentando. Existe uma fase linear no início, depois entra na parte parabólica, até atingir, né, a resistência máxima à compressão do concreto, depois de 28 dias, que nós chamamos de FCK. Se eu tivesse aqui com um concreto C50, este FCK seria então de 50 megapascal. E essa deformação, onde o concreto já entra na região, na parte que ele vai se plastificar até entrar em ruptura, né? Essa deformação específica é de 0,2%, ou seja, 0,2 centímetros por metro. E a partir daqui ele entra na fase plástica, onde a tensão se mantém constante e as deformações vão aumentando até o limite que ele entra em ruptura, que é 0,35 centímetros por metro. Então, meus amigos, um concreto ele vai se romper, entrar em ruptura, quando a deformação específica atingir 0,35 centímetros, menos de meio centímetro, né? 0,35 centímetros. Ou seja, imagina uma peça de 1 metro, arredondando, né? Ele vai se deformar no máximo 0,35 centímetros. A partir dessa formação, o concreto entra em ruptura. E ele passa da zona elástica para a zona plástica com a deformação específica de 0,2 centímetros por metro. Bom, o que a norma pede para nós fazermos nesse diagrama tensão-deformação? Tendo em vista o que nós chamamos de fluência, o que é fluência? As peças de concreto armado, com o passar dos anos, elas vão diminuindo, elas vão ficando assim com tensões mais frágeis, né? Elas podem se deformar. Então as tensões, ao invés de permanecer constante, elas podem diminuir. Isso foi estudado e a norma manda que nós façamos aqui uma aplicação
de um fator, né, que vai levar em consideração esta fluência. Então, nós já vimos primeiro, né, que o meu FCK, né, que é a minha tensão característica de cálculo do concreto, a tensão máxima a partir de 28 dias, ela vai ser dividida por 1,4. Quando eu divido o meu FCK por 1,4, eu já caio aqui no valor de FCD. Porém, esse FCD, levando em consideração a fluência do concreto, eu tenho que multiplicar por 0,85, resultando um gráfico muito parecido, porém nessa parte inferior aqui da figura. Então é esse o diagrama que nós chamamos de diagrama parábola-retângulo, a partir, né, também da premissa que a fase inicial dele aqui é um segmento de reta, mas depois é um arco de parábola e depois ele se transforma num retângulo. Então nós vamos usar como tensão máxima deste concreto para fins de dimensionamento 0,85 de FCD, onde esse 0,85 tem a ver com a fluência, que é a perda de tensão que ocorre ao longo dos anos no nosso concreto. O concreto ele vai perdendo água, existe aí uma série de outros critérios que foi demonstrado que nós chamamos de fluência do concreto. Então a nossa resistência do concreto diminui e, prevendo-se o efeito da fluência, vamos multiplicar por 0,85. E o FCD é a nossa tensão, né, que nós vamos usar nos nossos formulários, nos nossos cálculos de dimensionamento, vai ser o FCK dividido por 1,4. E para concretos de até 50 MPa, a deformação específica do concreto no limiar entre a fase elástica e a fase plástica será 0,2% por metro. Perdão, 0,2%, né? É 0,2 centímetros por metro. E a deformação de ruptura do concreto, 0,35%, ou seja, 0,35 centímetros por metro. Apenas para vocês entenderem, né, que se eu tiver concretos, a classe de concreto superior a 50, né, no caso as classes C55 até C90, existem os formulários que nos determinam as novas deformações específicas aqui do concreto. Pois bem, visto isso aí, meus amigos, nós vamos aqui mostrar para vocês esse outro diagrama, né, que é o meu diagrama colocado aqui nessa seção da peça. Então eu teria aqui a minha seção transversal da peça de concreto, a minha linha neutra real. Então essa linha neutra real, ela estaria representada aqui na cor amarela, linha neutra real, onde abaixo da linha neutra real nós não temos nenhuma tensão à tração, tendo em vista que o concreto não vai resistir à tração, eu desprezo isso. E as minhas tensões, eu tenho o trecho, o segmento de reta aqui no início, o arco de parábola e depois até atingir a minha tensão máxima. Essa tensão máxima, devido à fluência, é 0,85 e eu vou trabalhar aqui com FCD, que é o FCK dividido por 1,4. Então esse aqui é o diagrama tensão-deformação que eu vou utilizar, né, está atuando sobre a minha linha neutra para cálculo dos esforços que eu vou explicar para vocês. Agora tem aqui o pulo do gato, que é uma coisa bastante interessante. Ó. Veja bem, esse diagrama, eu vou colocar uma linha imaginária aqui, ó, vou criar essa linha para vocês entenderem. Esse diagrama, que é o diagrama parábola-retângulo, a norma me permite uma simplificação aonde eu posso transformar este diagrama parábola-retângulo no diagrama retangular, desde que eu faça uma aproximação aqui e esta área, né, do diagrama fique igual a esta área. Então eu tracei essa linha, seria mais ou menos o seguinte, olha, se eu conseguisse achar uma área que equivalesse a esta daqui, ó, que não está chulhada,
aqui existe uma pequena área churiada. Se eu conseguisse calcular essa área e jogar para cá, eu poderia dizer que esta área retangular seria igual à área do diagrama parábola-retângulo. E demonstra-se, meus amigos, que quando eu reduzo esta linha neutra em 20%, esta área é igual a esta daqui. Então, vamos apagar essa linha aqui para não ficar mais complicado. E vamos novamente aqui explicar para vocês. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha linha neutra real em 20%. Eu vou subir ela aqui 20%. Ou seja, eu vou ter uma linha neutra convencional, que eu vou chamar aqui de Y. Y é minha linha neutra convencional, que é exatamente 80% do valor de x. Então, se eu trabalhar com uma linha neutra equivalente a 0,8 de x, eu posso trabalhar com o meu diagrama com o meu diagrama retangular. Obviamente, a tensão máxima na parte superior, devido à fluência, 0,85 de FCD. Então, meus amigos, olha só que interessante. Olha, eu tenho um momento de cálculo, esse momento é o momento MK, é o momento de cálculo que a gente determina pela estática, né, da construção, e através do momento MK eu majoro o esforço em 1,4 e tenho meu momento atuante majorado, que eu vou chamar MD. É MD que eu vou usar no meu dimensionamento. Essa seção, ela teria agora um diagrama constante aqui de tensões, onde a tensão ela vale 0,85 de FCD, conforme nós vimos pelo dispositivo normativo. Então, esse momento que eu considerei ele atuando no sentido horário, para ocorrer o equilíbrio de forças, tanto o concreto quanto o aço vão ter que reagir, de tal sorte que o aço me dá uma reação, que eu chamo de RS, e o concreto me dá uma reação que eu chamo de RC. E essas duas forças vão formar um binário, um momento reativo ao esforço MD. Então, quando a peça está sendo solicitada pelo momento MD, tanto o concreto à compressão quanto o aço à tração vão ter que resistir. Então, vai existir uma reação a esta deformação, né, no aço, que eu vou chamar de RS, e uma reação à compressão no concreto, que eu vou chamar de RC. Lembrando, meus amigos, que o RS é a reação aqui nas barras de ferro, no centro de gravidade das barras de ferro. Ela é uma reação que vai estar, conforme eu mencionei, né, aplicada no centro de gravidade da armadura. Então estará aplicada aqui, ó, no centro de gravidade das minhas armações, das minhas barras de aço. E a resistência aqui do concreto vai estar aplicado na parte central dessa parte do concreto, considerando agora a minha linha neutra convencional. Então, estaria aplicado no centro de gravidade aqui dessa seção de concreto fictícia, ou convencional. Não é fictícia, é convencional. Então, eu teria a minha linha neutra convencional, nesta cor, né? E a resistência à compressão do concreto teria uma força resistente aplicada exatamente na metade desta altura. Ora, essa altura aqui vale x. Essa altura aqui vale 0,8 de x, que é o meu y. Então, a força do concreto, de reação do concreto, estaria aplicada aqui a uma distância de 0,4 de x. Basta pegar 0,8 e dividir por 2. Então, se isso aqui é 0,8 de x, a metade é 0,4 de x. É isso que eu representei para vocês aqui, ó. Essa distância total aqui vale 0,8 de x, ó. Meu y, né, é 0,8 de x. Então, a RC, a reação RC,
vai estar a uma distância da parte superior para baixo de metade. Y sobre 2 é 0,4 de x. Ora, essa altura útil, né, é a distância da minha centro de gravidade das armaduras até a parte superior das fibras comprimidas do concreto, nós chamamos de D, altura útil, ok? Então eu tenho que essa altura total aqui vale D. Se essa pequena altura aqui, pequena profundidade é 0,4 de x, o que sobra para baixo é D menos 0,4 de x. Então eu tenho aqui, meus amigos, um momento aplicado, um momento atuante MD, que é um momento de cálculo majorado de 1,4, adotei no sentido anti-horário. A peça de concreto armado vai reagir com o momento contrário, né, sentido anti-horário, aqui está no sentido horário, aqui no sentido anti-horário, através de um binário de forças, né, cujo braço de alavanca é D menos 0,4 de x. Então eu tenho a resistência do aço, a resistência do concreto, são duas forças que geram um braço de alavanca igual a D, menos 0,4x. Então, este binário, por questões de equilíbrio de esforços, tem que se igualar com o meu momento MD. Então, nós vamos agora, no próximo vídeo, né, depois que nós entendemos isso aqui, nós vamos conceituar para vocês, né, como que nós vamos fazer o cálculo das expressões analíticas para determinarmos essa profundidade da linha neutra e, consequentemente, o cálculo das armaduras, por exemplo, desta viga de concreto armado. Então, nos encontramos daqui a pouco no próximo vídeo. Obrigado.